Já está à venda nas farmácias o teste para detectar o vírus HIV. Esse é um passo importante para o diagnóstico da doença e uma intervenção precoce. A realidade das pessoas com AIDS tem mudado muito nos últimos anos. Confira essa entrevista. Dr. Ivo Castelo Branco, infectologista, já está ao meu lado. Vamos conversar sobre esse avanço importante que é o exame de farmácia para detectar o vírus HIV. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Mais uma boa notícia aí para a nossa ciência, para a saúde, não é, doutor? Essa é uma forma, mais uma opção que a população dispõe para diagnosticar HIV. É um kit que vai ser vendido em farmácia, né, já está disponibilizado, as pessoas compram o kit, existe todo como se fazer o kit, como se fazer a reação e tal, toda uma proteção para os pacientes e quando deve ser usado, e as pessoas fazem uma punção na polpa digital, uma gota de sangue, aquele material que fura o sangue, aquela agulha, ela se recolhe automaticamente para não contaminar o ambiente nem outras pessoas, e a pessoa em aproximadamente 15 a 20 minutos, aquele exame, dependendo das listas que vão aparecer, e tem explicando quando positivo ou não, você vai saber que você tem anticorpos contra o vírus HIV. Obviamente esse teste é um teste de triagem. Você, uma vez positivo, você tem que procurar o serviço de saúde para comprovar se aquilo realmente é verdade ou não. Quer dizer, é uma opção e de uma disponibilidade pelo preço parece que vai ser barato para a população. A mesma coisa do teste de glicemia, por exemplo. O teste de glicemia, o teste de gravidez, né, é um teste de triagem. Você tem que procurar o atendimento uma vez positivo. Obviamente, esse teste ele só detecta anticorpos no sangue a partir depois de 30 dias da possível contaminação. Por exemplo, o indivíduo teve um acidente, uma relação desprotegida, um abuso sexual, ou sei lá, um acidente que ele teve, que possa haver a transmissão do HIV. Ele tem que esperar 30 dias para poder fazer o exame, porque se ele fizer antes disso, ele pode fazer o exame, ter o vírus e ele dá negativo. E é, sem dúvida, um grande avanço, não é, doutor? Com certeza, porque as pessoas às vezes deixam de fazer o teste por preconceito, por querer se expor, não querer se expor, uma série de preconceitos que podem existir, e essa é uma forma de fazer o diagnóstico de uma forma mais, de uma pessoa, onde você pode fazer na sua casa, pode fazer isso daí, contando com todos esses senões para que não interprete errado o resultado. E até para começar logo o tratamento, que é fundamental. Hoje o HIV é uma doença que nós dispomos de tratamento. Não tem cura ainda, né, para a maioria das pessoas, né? Mas assim, hoje quem tem HIV e trata, né, com as medicações que existem, você tem uma sobrevida muito grande. Hoje a Organização Mundial de Saúde lançou recentemente o objetivo dos 90, 90, 90, 90, 390. Eles querem que 90% das pessoas que têm o vírus sejam diagnosticadas, 90% dos diagnosticados recebam a medicação para o vírus, que é o antirretroviral, antigamente chamado de coquetel, e 90% dessas pessoas que recebem a medicação negativem o vírus no sangue. E com isso, até 2030, a transmissão sexual do HIV deixa de ter importância epidemiológica. E hoje os medicamentos são bem mais simples também, né? São comprimidos, a pessoa toma diariamente. Hoje o medicamento para o HIV, ele hoje se trata com 1 ou 2 comprimidos por dia, né? O medicamento mais recente que saiu são 2 comprimidos por dia que se toma à noite, com poucos efeitos colaterais. Se uma vez começado vai ser para o resto da vida. E a pessoa leva uma vida dentro da normalidade,
semelhante como uma doença crônica. Semelhante o cara que tem pressão alta, ele toma medicação todo dia, mas se ele deixar de tomar a medicação, a pressão sobe. O diabético, se ele não tomar medicação controla. Se não tomar, diabetes compensa. HIV, se não tomar medicação todo dia, pode descompensar. Então, hoje virou uma doença crônica, né? E com a sobrevida muito grande. E uma vez diagnosticado o vírus e começar o tratamento precocemente, a resposta, né, é muito boa, né, e um prognóstico muito bom. O senhor tem pacientes aí de quantos anos? Eu tenho pacientes que esse ano completam 88 anos de idade. Com o vírus? Com o vírus. Vivendo normalmente? Vivendo normalmente. Aí fica até um alerta também, doutor, porque essa questão toda do tratamento é uma coisa muito boa, né? É algo muito bom, mas também as pessoas não podem relaxar por conta disso, né, doutor? Tem que continuar se prevenindo, tem que continuar tendo os mesmos cuidados. É uma doença incurável ainda, né? Apesar de haver o tratamento, né, alentador, como nós estamos falando, né? Mas as pessoas têm que se prevenir, têm que continuar prevenindo para que não haja a contaminação e trazer todas as complicações, né? Complicações que passam desde o lado da doença em si, mas todo o preconceito que existe, complicações familiares, trabalhistas, de ter filho, não ter filho, quer dizer, são muitas coisas que estão envolvidas por isso, que o melhor é não se contaminar. Então, a prevenção tem que continuar a existir e sendo uma grande arma para você não pegar HIV. O senhor começou a tratar a AIDS aqui no estado, mais ou menos em que década, doutor? Os primeiros pacientes que a gente viu no Brasil, que eu vi, foram por volta de 83. Foram os seus primeiros pacientes? Foram. 83, mais ou menos isso. Um cenário completamente diferente Totalmente, hoje, né? Antigamente, você diagnosticava um paciente com HIV, era como se fosse uma sentença de morte, e aquele paciente demorava 6 meses, estava morto. Tinha época de, se você no mesmo dia morrer 4, 5 pacientes no mesmo dia. Hoje você passa meses e meses sem ter que internar ninguém. As pessoas que diagnosticam, seguem a medicação corretamente, se previnem para que se não recontamine, né? Porque mesmo se tendo HIV tem que usar preservativo, para não se recontaminar, né? Eles vivem relativamente bem, sem maiores complicações, trabalhando, passeando, viajando, namorando, sem problema nenhum. Você falou de negativar o vírus, né? Como é que isso acontece, doutor? As pessoas, quando se diagnostica um teste desse da farmácia, quando se faz um teste desse, você tem um anticorpo. Então, você procura o médico vai fazer uma série de exames. Um dos exames é fazer quanto de vírus você tem circulando no seu sangue. O medicamento, ele negativa o vírus no sangue. Ele deixa o vírus, fica negativo. Obviamente, se ele deixar de tomar a medicação, o vírus positivo novamente. Então, com o vírus negativo, o que acontece? A sua imunidade fica, não é abalada, então você vive normalmente. Então, o teste está aí à disposição, não é? Não é tão barato, mas também... No Rio de Janeiro, a pessoa que eu tive agora recentemente no Congresso Mundial de DST e AIDS e do brasileiro, a pessoa que testou isso, ele falou que parece que vai ser em torno de R$70, dos quais... metade disso é imposto. Eles estão tentando ver se os impostos são abatidos disso para o teste ser mais barato ainda. Importante que seja feito também no período adequado, né? Depois dos 30 dias de alguma suspeita. Só depois disso é que você pode fazer o exame para você ter uma ideia de se contaminou ou não. E aí, fazendo isso, tendo todos os cuidados, deu positivo, procura... se certificar disso, comprovar esse diagnóstico, né? Porque esse teste é um teste de anticorpos, então você pode ter reações cruzadas. Obviamente, apesar de ser um teste com uma capacidade de diagnosticar muito grande, né? Uma sensibilidade, uma especificidade muito grande, mas existe algumas possibilidades de você ter reações cruzadas, como doenças como a gente tem aqui, como leishmaniose, pacientes que têm doenças autoimunes, né? Pacientes que têm hanseníase, pacientes que têm alguns linfomas, pode dar falsos resultados positivos. A própria gravidez pode dar falso resultado positivo. Então, é importante que você procure o atendimento para ver se é verdade ou não e tomar as providências, porque uma vez diagnosticado e tomado as providências, a pessoa vai ser tratada como uma doença crônica.
tratamento, doutor, para a gente encerrar? Como é que está o tratamento das pessoas com HIV na rede pública aqui no Ceará? A maioria das pessoas que têm HIV no Brasil recebe medicação na rede pública. Acho que quase a totalidade. É uma medicação que se recebe em alguns locais da cidade, né? Não tem tido desabastecimento, as pessoas recebem regularmente isso daí, né? Mesmo a pessoa sendo seguida na rede particular, ela recebe na rede pública isso daí. E hoje o Brasil é um exemplo no mundo de distribuição da medicação para o HIV, né? E com isso a gente tem diminuído em mortes, internação, as pessoas que têm HIV hoje continuam trabalhando, praticamente não têm que ser internadas, quer dizer, houve uma mudança na qualidade de vida de quem recebe o tratamento. Então, hoje o governo, com o cálculo que foi feito, ele economiza muito em dar a medicação para as pessoas que têm HIV. Ok, doutor Ivo Castelo Branco, muito obrigada então pela sua presença, por essa explicação. Estamos falando hoje sobre o exame de farmácia que detecta o vírus HIV. Muito obrigada, doutor. Tem um outro assunto, já ia encerrar e não ia te perguntar, doutor, como é que está a situação da vacina para dengue? Que eu sei que o senhor está pesquisando isso, já vacinou alguns pacientes, como é que está aí essa questão? Nós somos um dos 14 centros do Brasil que nós estamos fazendo a fase 3 da vacina do Instituto Butantan para dengue. É uma vacina que protege para os 4 sorotipos. Nós dispomos de 1.200, são 1.200 voluntários aqui no Ceará. Nós já vacinamos mais de 700 voluntários de 59 a 2 anos. Né? Nós estamos agora vacinando as pessoas de 17 a 2 anos. Né? E essa vacina, nós já completamos 1 ano de observação. Aparentemente, pela fase 3, que a gente tem visto nos pacientes, ele tem pouquíssimos efeitos colaterais, né, praticamente sem maiores complicações. E na fase 3, na fase 2, ele já mostrou que a proteção para os 4 sorotipos, numa única injeção subcutânea de meio ml, é em torno de 80% a 85% para os 4 sorotipos de dengue. Já temos uma ideia de quando isso vai estar disponível para a população? Toda vacina passa por um protocolo mundial. O que nós estamos fazendo é a fase 3. A fase 3 é uma fase que essa vacina já foi vista em laboratório, animais, macacos, seres humanos, e aí o governo faz um cálculo, e no cálculo para a população brasileira diz que nós temos que vacinar 17 mil pessoas, observar durante 5 anos esses 17 primeiras pessoas foram vacinadas, e a partir daí é que é liberado. Isso é uma questão de protocolo mundial, não é uma questão do Brasil. Então, só depois é que isso vai ser liberado. Então, daqui uns 4 anos, é possível que a gente disponha essa vacina, né, que é o Butantan, provavelmente é de forma gratuita para a população em geral. Estamos precisando de vacina para chikungunya, doutor. O negócio está sério, hein? Na realidade, nós precisamos acabar com o Aedes aegypti. Esse é que é o problema. Porque enquanto tiver o Aedes aegypti, nós vamos ter. Tinha dengue, depois apareceu zika, apareceu chikungunya, continua circulando os 4 sorotipos de dengue mais esses 2 vírus. Existe o maiaro que pode chegar, existe a febre amarela, quer dizer, existe mais uma meia dúzia de vírus. Se o Aedes aegypti continuar, nós vamos continuar tendo isso daí. Enquanto tiver gente susceptível e tiver o Aedes aegypti na nossa região, a gente vai ter essas arboviroses. Né? Então, esse é que é o grande problema. Obviamente, chikungunya é uma doença extremamente incapacitante. E existe já trabalhos mostrando tanto vacina para zika, como vacina para chikungunya, mas estão na mesma coisa, como nós estamos falando na vacina de dengue. Ainda vai demorar alguns anos para a população ter essa disponibilidade. O pessoal de casa deve estar falando assim, Natália, pergunta sobre as dores. Não aguento mais de tanta dor. E o pessoal tomando remédio aí de qualquer jeito. Tudo que se escuta, né, doutor? Lá no centro está vendendo um pozinho que é bom para chikungunya. O suco tal. As pessoas que pegam chikungunya,
10 pessoas, 2 pessoas podem ter sintoma nenhum, muito poucos sintomas, e vai resolver em torno de 2 semanas. No entanto, 70% daquelas 10 pessoas vai ter dores, que pode se resolver em 2 semanas, mas a grande maioria vai passar de várias semanas com dores. No começo, naquelas primeiras 2 semanas de início de sintomas, pode ser dengue, zika ou chikungunya, é muito parecido, às vezes a gente consegue diferenciar ponto. Não se deve usar o corticoide. Eu sei que muita gente está usando corticoide nessa fase. Não use, porque quem usa o corticoide aumenta o vírus circulando e também aumenta as consequências dessa circulação do vírus, porque ele se espalha no corpo e causa mais lesão. Então, tem que ter a paciência, por isso quando a pessoa está doente, chama de paciente, de tomar medicações para dores. Na segunda semana para frente, sim. Aí você pode usar anti-inflamatório, não hormonal, pode usar corticoide, seja lá o que for, mas naquelas 2 primeiras semanas, não use o corticoide, porque pelo que a gente tem visto é que você parece que prolonga isso daí. E se a gente for, o que a gente tem observado, as pessoas de 0 a 14 dias trata de um jeito, com analgésicos sintomáticos, do 14 dias a 3 meses pode ter uma série de outras medicações e passou de 3 meses de dor. Hoje a gente sabe que o chikungunya desregulou a homeostase desse paciente, e aí ele passa a ter repercussões articulares de dores semelhantes a uma doença reumática. Então, passou de 3 semanas, ou de 3 meses, quer dizer, a pessoa tem que ser conduzida pelo reumatologista ou alguém que faça o mesmo tratamento com as medicações que se faz para doenças reumáticas. E se a gente fizer isso daí, a gente diminui as sequelas. Se a gente não fizer isso, a gente sabe que as pessoas que têm chikungunya, infelizmente, 10% pode ter dor para o resto da vida. Então, é importante que as pessoas conduzam corretamente, né? Passou dos 3 meses de dor, procura um atendimento ou gente que sabe cuidar disso daí, com os infectologistas, os clínicos que estão treinados para isso daí e os reumatologistas que vão cuidar disso daí. A gente tem encaminhado mais para os reumatologistas porque essa condução é semelhante a uma doença reumática. Ok, doutor, é muito assunto, né? São muitos vírus, né, doutor? Mas muito obrigada, então, pela sua disponibilidade. Até a próxima aqui no Check-up. Um prazer. Umas ordens.